As pessoas agora perceberão que viveram sem Deus. Aquele que as convidava com amor foi ignorado. Aquele que as chamava com paciência foi rejeitado. Agora o céu está em silêncio e o mundo colhe o fruto de sua escolha. Mas no meio das trevas há um povo fiel que, mesmo sem sentir, mesmo sem ver, continua crendo. Ellen White os descreve com ternura. Os que confiam em Deus em meio à escuridão são os que o conheceram no tempo da luz. O Grande Conflito, página 621. São esses que permanecerão firmes. Eles se lembram de promessas como Isaías 26:3. Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Eles se ajoelham em meio ao caos e oram. Suas orações são simples, sinceras, nascidas do coração. Senhor, ainda que me mates, confiarei em ti. Jó 13:15. E o céu, ainda em silêncio, responde com força interior. Nenhum deles é esquecido, nenhuma lágrima cai em vão. Escreva agora nos comentários: mesmo no silêncio, confiarei em ti, Senhor. As nações se revoltam. O decreto de morte contra o povo de Deus é aprovado. Os ímpios se preparam para exterminar os que guardam os mandamentos e têm a fé de Jesus. Mas no exato momento em que os inimigos levantam as armas, a voz de Deus ecoa nos céus. Está feito. Apocalipse 16:17. A mesma voz que no princípio disse, haja luz, agora declara o fim do conflito. Os trovões retumbam, as montanhas se movem e o firmamento se abre. Os ímpios percebem tarde demais o erro de suas escolhas. Os reis da terra, os grandes, os ricos, e todo escravo e todo livre se escondem nas cavernas e nas rochas dos montes. Apocalipse 6:15. Eles gritam, mas já é tarde. Ellen White escreve, então as palavras de Cristo se cumprirão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. A voz do Filho de Deus chama os santos que dormem, e eles ressuscitam glorificados. O Grande Conflito, página 641. O céu se abre, uma nuvem pequena aparece no horizonte do tamanho da mão de um homem. Os justos olham para cima com esperança, os ímpios olham com terror. A nuvem cresce, torna-se luminosa, cercada de fogo e glória indescritível. Os anjos entoam cânticos de vitória, e no centro da nuvem está ele, o Filho de Deus, com um arco-íris sobre a cabeça, olhos como chamas de fogo e um diadema em cada cabeça. Ellen White descreve, a cada som de trombeta a glória aumenta, milhares de anjos o acompanham, e o céu parece abrir-se como um pergaminho. O Grande Conflito, página 641. Os justos exclamam, eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Isaías 25:9. O pranto se transforma em cântico, o medo em louvor. O tempo da graça se encerrou, mas para eles a eternidade da graça começou. Enquanto os ímpios clamam por rochas para esconderem-se, os fiéis são cercados pela luz da glória de Cristo. O selo de Deus brilha em suas testas. O Senhor envia os anjos para recolher seus escolhidos. E enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos dos quatro ventos. Mateus 24:31. A terra estremece. Os túmulos se abrem, milhões de vozes se unem num grito de vitória. Morte, onde está o teu aguilhão? Inferno, onde está a tua vitória? 1 Coríntios 15:55. A ressurreição dos santos é o maior testemunho de que a graça pode ter terminado, mas a promessa foi cumprida. Ellen White escreve, os justos mortos saem de suas sepulturas revestidos de imortalidade e os vivos são transformados. Juntos, sobem para encontrar o Senhor nos ares. O Grande Conflito, página 645. Nenhuma palavra humana pode descrever essa cena. É o clímax da esperança. É o triunfo da fé.
O povo de Deus que viveu sem intercessor, agora contempla seu Redentor face a face. O céu inteiro vibra com alegria. Os anjos se unem em coro e o universo reconhece. O caráter de Deus foi vindicado e o amor venceu. Mas antes de serem levados, os fiéis olham uma última vez para o mundo que conheceram. Tudo o que era orgulho, luxo e vaidade se dissolve diante da glória de Cristo. As cidades desabam, os mares invadem a terra e a humanidade colhe o fruto de suas escolhas. Então, a voz de Jesus soa novamente. Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25:34. As lágrimas são enxugadas e o sofrimento é substituído por alegria eterna. O tempo da graça terminou, mas a eternidade da vida começou. Ellen White conclui com uma das frases mais belas de todo o grande conflito. Página 678. A luta terminou. Não mais pecado nem morte. O grande conflito terminou. E em todo o universo reina harmonia e alegria. Amigo, se esse momento fosse hoje, onde você estaria? Entre os que clamam por montanhas para escondê-los, ou entre os que olham para o céu e dizem, eis o nosso Deus? A decisão é agora. O tempo da graça ainda não terminou. O convite ainda está aberto. Cristo ainda intercede por você no santuário celestial, mas em breve ele se levantará. O destino será selado. Por isso, não endureça o coração. Escreva nos comentários: Senhor, não quero que tua graça se feche para mim. Se esta mensagem falou ao seu coração, curta este vídeo. Deixe seu comentário com seu nome e a cidade de onde você está assistindo, para que eu ore por você. Compartilhe este vídeo nos grupos da sua igreja, para que mais pessoas conheçam a verdade antes que o tempo da graça se encerre. E se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Porque aqui nós buscamos preparar corações para o encontro com o Rei que vem. Que o Espírito Santo te desperte, fortaleça a tua fé e te encontre firme no dia em que o céu se abrir. Amém. Essas palavras são uma advertência solene. Não haverá segunda oportunidade. Por isso, se hoje o Espírito Santo está falando ao seu coração, não endureça sua mente. Deus ainda está esperando por você. Ele ainda pode apagar seu passado, restaurar sua fé e selar sua vida para a eternidade. Escreva agora nos comentários: Senhor, quero ser encontrado fiel quando o céu se calar. Cristo ainda intercede. Seu sangue ainda fala em favor dos arrependidos, mas o tempo está se esgotando. Logo, o silêncio do céu anunciará o fim. Que o seu nome esteja entre os que permanecerão firmes naquele dia, selados com o selo do Deus vivo. O tempo da graça terminou. Cristo deixou o santuário celestial. A humanidade segue vivendo, comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento, sem perceber que o destino eterno de cada alma já está decidido. Nenhum decreto humano anunciará o encerramento da misericórdia. Tudo parecerá normal, mas o céu estará em silêncio. O Espírito de Deus terá se retirado da terra. Ellen G. White declara em O Grande Conflito, página 490, quando a intercessão de Cristo cessar no santuário celestial, os casos de todos estarão decididos. Este momento vem silenciosa e imperceptivelmente à terra, como veio o fechamento da porta da graça nos dias de Noé. Essa frase deveria ecoar em nossos corações como um alerta solene. Assim como a chuva começou a cair e os homens perceberam tarde demais que a porta da arca estava fechada, também muitos perceberão tarde demais que o tempo da graça terminou. Os justos, nesse tempo, viverão sem intercessor. Suas orações não dependerão de uma mediação sacerdotal, pois já estarão selados. Seus pecados terão sido apagados, e o caráter de Cristo refletido neles será o selo de aprovação divina. Os justos viverão à vista de um Deus santo sem intercessor.
Escreve Ellen White em O Grande Conflito, página 615. Essa será a experiência mais solene e desafiadora de todos os tempos. Imagine o que é viver sem sentir a presença de Deus, enquanto o mundo desaba ao redor. O sol escurece, as pragas se multiplicam, a terra treme, e ainda assim o povo de Deus permanece firme, confiando em promessas, não em sensações. Eles aprenderam, ao longo da vida, a confiar em Deus mesmo sem ver, a caminhar pela fé e não pela vista. Ellen White comenta: durante o tempo de angústia, o povo de Deus parecerá abandonado, mas não será destruído. Suas orações serão ouvidas, pois sua fé não vacilará. O Grande Conflito, página 630. Essa é a fé que precisamos desenvolver agora. Uma fé que não depende de circunstâncias, mas de uma relação viva com Cristo. Durante o período em que não haverá intercessor, os ímpios estarão completamente entregues às suas paixões. A influência do Espírito Santo, que hoje restringe o mal, não mais atuará sobre seus corações. Ellen White descreve essa cena terrível. Quando Cristo cessar sua intercessão, o espírito que contém o mal será retirado da terra. Satanás terá completo domínio sobre os impenitentes. O Grande Conflito, página 614. O mundo mergulhará em uma loucura jamais vista. A humanidade, sem a presença de Deus, revelará seu verdadeiro caráter. O ódio tomará conta das ruas, o medo dominará as multidões e o amor se extinguirá completamente. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mateus 24:12. Os governos estarão em colapso e a religião falsa tentará justificar os castigos divinos, apontando o dedo para os fiéis de Deus como a causa de todos os males. Nesse cenário, o decreto de morte será emitido. Ellen White profetiza: quando os que honram o sábado forem acusados de causar os juízos de Deus, uma lei será promulgada contra eles, decretando-lhes morte. O Grande Conflito, página 615. O mundo unirá forças contra um pequeno grupo de pessoas que se recusa a transgredir a lei de Deus. Mas o Senhor não os abandonará. Enquanto os ímpios se preparam para destruir o povo de Deus, o decreto celestial já estará sendo cumprido. Toca o teu povo, ó Senhor, e livra os que esperam em ti. Ver Salmo 37, de 39 e 40. Os anjos do Altíssimo cercarão os fiéis. Nenhum mal os tocará. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Salmo 91, 7. Essa promessa se tornará literal. Escreva agora nos comentários: Senhor, guarda-me quando o mundo enlouquecer. Durante esse tempo, o povo de Deus experimentará o que Ellen White chama de angústia de Jacó. Assim como Jacó lutou com o anjo, temendo ser rejeitado por Deus, os fiéis clamarão dia e noite, pedindo confirmação do perdão e da aprovação divina. Naquela noite terrível, Jacó lutou com Deus e venceu. Assim será com o povo de Deus durante a angústia final. O Grande Conflito, página 616. Eles não estarão orando por livramento dos inimigos, mas por purificação interior, por certeza de que seus pecados foram perdoados. Clamarão: Senhor, se ainda há alguma mancha em mim, revela-me, purifica-me, salva-me. E o céu responderá com paz interior. Mesmo sem ouvir a voz audível de Deus, sentirão uma certeza profunda de que foram aceitos. Durante esse período, o espírito de profecia descreve cenas de fé inabalável. Se pudessem ver os anjos que os cercam e ouvir as vozes que cantam louvores a Deus, não duvidariam mais. O Grande Conflito, página 629. O inimigo tentará desanimá-los, lembrando-lhes dos pecados passados, mas eles responderão com as promessas divinas. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Romanos 8:33.
Nesse tempo, a oração dos fiéis não será uma formalidade, mas um clamor de alma. As palavras de Ellen White são profundas. Sua fé não dependerá de evidências externas, mas da confiança em Deus e de uma experiência pessoal. O grande conflito, página 630. Essa é a fé que precisamos cultivar agora, uma fé que confia mesmo quando o céu parece em silêncio. Enquanto isso, os ímpios serão tomados pelo desespero. Os homens procurarão a morte e não a acharão. Apocalipse 9:6. Eles correrão de um lado para o outro, buscando respostas, mas o Espírito de Deus não falará mais aos seus corações. O arrependimento tardio será inútil. Ellen White descreve: o terror se apoderará dos ímpios. Eles lamentarão: passou a ceifa, findou o verão, e nós não estamos salvos. O grande conflito, página 615. Imagine essa dor, saber que a salvação foi oferecida e rejeitada, que a graça esteve tão perto, mas foi desprezada. O silêncio do céu será o eco do próprio desprezo humano, e enquanto os ímpios blasfemam contra Deus, os justos se prosternam em fé silenciosa, aguardando a libertação. Nesse ponto do vídeo, escreva nos comentários: Senhor, fortalece minha fé para o tempo de angústia. Mas mesmo em meio à tribulação, o povo de Deus não estará só. O Onipotente estará com eles. O Senhor será o refúgio do seu povo. Joel 3:16. A presença divina será invisível, mas real. Os anjos os protegerão em cada momento. As palavras do salmista se cumprirão. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmo 34:7. Ellen White acrescenta: Deus proverá para os seus fiéis, assim como proveu para Elias. Nem a fome nem a sede serão capazes de destruir os que confiam no Senhor. O grande conflito, página 629. Enquanto o mundo padece de escassez e pragas, os servos de Deus serão sustentados por milagres. Alimento será provido, abrigo será encontrado e o poder divino será suficiente. Esses dias provarão quem realmente conhece a Deus. Não bastará ter religião, frequentar templos ou professar fé. O tempo revelará quem tem o Espírito de Cristo habitando em si. Os que vivem em conformidade com a vontade de Deus estarão protegidos pela sua presença. O grande conflito, página 631. A fé que hoje parece pequena será testada até o limite, mas a cada prova, o Espírito Santo fortalecerá os fiéis. Eles compreenderão o verdadeiro significado da dependência total. O mundo inteiro poderá estar contra eles, mas o céu estará a favor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. Quando os últimos flagelos terminarem e o decreto de morte estiver prestes a ser executado, uma voz poderosa ecoará pelo universo: livrai os que guardam os meus mandamentos e têm a fé de Jesus. Apocalipse 14:12. Nesse instante, a libertação virá. O céu se abrirá e o Filho do Homem aparecerá nas nuvens com poder e grande glória. O tempo de angústia terminará e o silêncio do céu se romperá com o som da trombeta de Deus. Os mortos em Cristo ressuscitarão e os vivos serão transformados. A vitória será completa. Escreva agora nos comentários: Senhor, quero estar entre os que te aguardam naquele dia. O universo inteiro contempla em silêncio o desfecho do grande conflito. O tempo da graça terminou. O destino de cada alma foi decidido. E agora, o juiz do universo se levanta. Cristo não é mais o intercessor, mas o Rei dos Reis. As palavras de Apocalipse 22:11 ecoam com força. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, santifique-se ainda. Estas são as palavras mais solenes já proferidas à humanidade. Quando forem ditas, não haverá mais volta.
Nenhum arrependimento tardio será aceito, nenhuma lágrima poderá mudar o veredito. A misericórdia cessará de interceder e a justiça divina se manifestará em plenitude. Ellen White descreve esse momento com sobriedade. Quando Cristo deixa o santuário, as trevas cobrem os habitantes da terra. Nesse tempo terrível, os justos devem viver à vista de um Deus santo sem intercessor. O Grande Conflito, página 490. Imagine isso. O trono de misericórdia se converte em trono de juízo. O que antes era perdão, agora é sentença. O que antes era graça, agora é justiça. Por séculos o céu chamou, esperou, enviou profetas, derramou lágrimas sobre Jerusalém e sobre a terra. Mas chegou o tempo em que o silêncio do homem diante de Deus se tornou o silêncio de Deus diante do homem. A terra geme, as pragas caem com força incontrolável, o ar parece pesado, o mar se enfurece, os rios se transformam em sangue, os homens correm desesperados, procurando o que já não existe, esperança, e buscarão a morte e não a acharão. Apocalipse 9:6. A humanidade sem o Espírito de Deus é como um navio sem leme, à deriva em meio à tempestade do juízo. Ellen White afirma: a longanimidade de Deus chegou ao fim. O mundo rejeitou a misericórdia, desprezou a sua lei e pisou o sangue do Cordeiro. O tempo da graça terminou, e o Espírito de Deus foi retirado da terra. Primeiros Escritos, página 279. Um dia o céu vai se calar. A voz da misericórdia, que durante séculos suplicou aos homens que se arrependessem, cessará para sempre. A porta da graça, que permaneceu aberta desde o Éden, será finalmente fechada. Não haverá mais tempo para confissão, nem lágrimas aceitas diante de Deus. O Espírito Santo, que hoje ainda fala à consciência, retirará sua presença da terra e o destino eterno de cada ser humano estará selado. Este é o momento mais solene da história da humanidade, o fim da graça de Deus. Antes de continuarmos, confira se você está inscrito no canal. Se ainda não está, se inscreva agora mesmo e toque no sininho de notificações para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um vídeo novo, lembrando que aqui temos 2 vídeos todo dia. Esse aqui é o meio-dia e nossa meditação da noite às 18 horas. Te aguardo logo mais às 18. Não falte. Deus tem bênçãos especiais para a sua família. Tenha fé. Desde o princípio, Deus tem dado à humanidade um tempo de oportunidade. Cada geração recebeu luz, advertência e convite. Noé pregou por 120 anos antes do dilúvio, mas chegou o dia em que a porta da arca se fechou. Quando as águas caíram sobre a terra, os gritos de arrependimento ecoaram do lado de fora, mas já era tarde demais. Ellen G. White declara em O Grande Conflito, página 428. Quando a obra de investigação se encerrar, quando os casos dos que em todos os séculos professaram ser seguidores de Cristo tiverem sido decididos, então, e só então, terminará o tempo de graça e a porta da misericórdia se fechará. Assim como a porta da arca se fechou, também a porta da graça se fechará para o mundo. Vivemos hoje o tempo de preparação para aquele momento. Cada escolha, cada palavra, cada pensamento está sendo registrado nos livros do céu. Cristo, como nosso sumo sacerdote, intercede por nós diante do Pai, apresentando seu sangue em favor dos arrependidos. Mas esse ministério não é eterno. Um dia, ele deixará o santuário celestial, tirará suas vestes sacerdotais e vestirá as vestes reais da justiça para vir buscar seu povo. Então, o decreto será pronunciado. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem é sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, santifique-se ainda. Apocalipse 22:11. Nesse instante, o destino de cada ser humano estará decidido.
Ellen White descreve com clareza esse instante em O Grande Conflito, página 613. Quando Cristo cessar a sua obra de intercessão no santuário celestial, será derramado o último terrível juízo de Deus sobre os ímpios da terra. Ela continua: os justos viverão à vista de um Deus santo sem intercessor. Cada caso estará decidido para sempre. Essa declaração deveria nos levar a profunda reflexão. Hoje, enquanto há tempo, o convite divino ainda ecoa. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isaías 55:6. Você já parou para pensar no que significa viver sem intercessor? Imagine um mundo em que o Espírito Santo não convence mais do pecado, em que as orações dos pecadores não sobem mais ao trono de Deus. O silêncio do céu será absoluto. Ellen White escreve: quando Jesus deixar de interceder pelo homem, os casos de todos estarão decididos. Não haverá mais sangue expiatório para purificar do pecado, nem intercessor compassivo para pleitear a causa do culpado. O Grande Conflito, página 614. A partir desse momento, os juízos de Deus cairão sobre a terra na forma dos 7 últimos flagelos. Será o tempo de angústia qual nunca houve desde que houve nação. Se você está gostando do conteúdo, então curta este vídeo, comente, digite seu nome e a cidade de onde está assistindo para que eu possa orar por você, compartilhe com seu grupo de WhatsApp da igreja e não se esqueça de se inscrever no canal. Vamos juntos buscar o fortalecimento do Espírito e a presença de Deus em nossas vidas. Mas antes que a graça se encerre, algo solene ocorrerá, o selamento do povo de Deus. Os anjos de Apocalipse 7 são vistos segurando os ventos da destruição, aguardando a ordem divina. Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. Apocalipse 7:3. Ellen White comenta sobre isso em Primeiros Escritos, página 58. Vi anjos indo e vindo do céu. Um anjo com o tinteiro de escrivão ao lado voltou da terra e relatou a Jesus que sua obra estava feita, que os santos haviam sido numerados e selados. Esse selamento é espiritual e indica que o caráter de Cristo foi reproduzido em seu povo. Nesse ponto do vídeo, escreva nos comentários: Senhor, sela minha vida com o teu Espírito. Essa será sua declaração pública de fé e entrega total. Ellen White afirma em Eventos Finais, página 230, não temos um momento a perder. O tempo de graça logo terminará. Preparemo-nos, trabalhemos e oremos para que nossas almas possam ser purificadas de toda contaminação. O tempo de preparo não é quando os flagelos caírem, nem quando a perseguição vier, mas agora, enquanto o Salvador ainda intercede. A história sagrada está repleta de exemplos do fechamento da graça em pequena escala. Nos dias de Sodoma, os anjos de Deus retiraram Ló e sua família antes que o fogo destruísse a cidade. Quando Ló cruzou os portões de Sodoma, a porta da graça se fechou para aquela geração. Assim será novamente. O Espírito de Deus se retirará da terra e os homens continuarão suas rotinas, casando-se, comprando e vendendo, plantando e colhendo, até que repentinamente o decreto do céu será pronunciado. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus 24:37. Essas palavras de Jesus ecoam como uma advertência. Noé pregava justiça, alertava para o dilúvio, mas poucos acreditaram. Quando as portas da arca se fecharam, o Espírito de Deus se retirou dos que zombaram da mensagem. O mesmo acontecerá quando o decreto dominical for imposto e cada pessoa for levada a escolher entre obedecer a Deus ou aos homens. Esse será o teste final de lealdade. Ellen White declara em Testemunhos para Ministros, página 182. O tempo de graça não durará para sempre. Cada alma será posta à prova quanto à sua lealdade ao governo do céu.
Quando todos tiverem sido testados e decidido seu destino eterno, Deus encerrará o tempo de graça. Pense nisso. Quando o Espírito de Deus se retirar, nenhuma pregação, nenhum apelo, nenhuma lágrima mudará o destino de alguém. Aqueles que negligenciaram a comunhão com Deus perceberão tarde demais que o tempo da misericórdia passou. As igrejas estarão cheias de comoção, mas vazias da presença do Espírito. As palavras do profeta Amós se cumprirão. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Amós 8:11. Nesse dia, muitos procurarão a paz que desprezaram. Buscarão consolo nas Escrituras, mas o Espírito que ilumina a palavra não mais estará operando em seus corações. A luz terá sido retirada. Ellen White comenta: aqueles que negligenciam a preparação não poderão obter o selamento quando o tempo de graça se encerrar. Testemunhos Seletos, volume 2, página 69. Querido ouvinte, enquanto Cristo ainda intercede, há esperança. O sangue do Cordeiro ainda fala mais alto que o pecado. A voz divina ainda sussurra ao coração: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Se hoje ouvires a sua voz, não endureças o teu coração. Hebreus 3:15. Escreva nos comentários agora: Senhor, ainda quero estar entre os teus selados. Essa declaração pública é uma forma de reafirmar sua fé e seu compromisso com Cristo antes que o tempo da graça se encerre. Lembre-se, a porta ainda está aberta. A intercessão de Cristo ainda é eficaz, mas o relógio do céu não para. Em breve, o último nome será registrado, o último pedido de perdão será atendido, e o Filho do Homem declarará: está feito. Quando isso acontecer, não haverá mais intercessão. Aquele que é justo permanecerá justo, aquele que é impuro permanecerá impuro. O fim da graça não será um evento visível, mas uma realidade espiritual que decidirá o destino de bilhões de pessoas. Por isso, cada momento de comunhão, cada oração sincera e cada ato de obediência contam. Ellen White aconselha: agora é o tempo de nos achegarmos a Deus, de prepararmos-nos para o selamento no céu. O tempo de graça não durará muito. Agora é o momento de estarmos prontos. Primeiros Escritos, página 19. Antes de seguir para o próximo bloco, deixe sua confissão nos comentários. Senhor, desperta-me antes que seja tarde. A cena é indescritível. O Salvador, que durante séculos intercedeu pela humanidade, se levanta do trono de misericórdia. As cortinas do santuário celestial se movem silenciosamente e um grande silêncio toma conta do céu. Nenhuma voz intercede mais. Nenhuma súplica é apresentada diante do Pai. O tempo da graça terminou. As palavras solenes de Apocalipse 22:11 ressoam pelos corredores eternos. Está feito. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem é sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, santifique-se ainda. Cada ser humano terá feito sua escolha final. Ellen G. White descreve essa cena com uma solenidade impressionante. Quando Jesus deixar o santuário celestial, cessará a intercessão pelo homem, e os casos de todos estarão decididos. Não haverá mais sangue expiatório para purificar o pecado, nem intercessor compassivo para pleitear a causa do culpado. O grande conflito, página 614. Nesse momento, os anjos cessam suas idas e vindas. O destino da humanidade foi selado. Você consegue imaginar o que será viver em um mundo sem graça? Pense em quantas vezes Deus te deu novas oportunidades, quantas vezes te levantou quando caíste, quantas vezes te livrou de perigos invisíveis. Agora, imagine esse amor se retirando.
A presença divina, que hoje sustenta a terra, será parcialmente retirada e as forças do mal agirão sem restrição. A humanidade experimentará o que é viver sem a luz de Deus. Ellen White escreve: quando Cristo cessar sua obra de intercessão, o Espírito Santo, que contém o mal, será em certa medida retirado da terra. Satanás terá domínio total sobre os impenitentes. O grande conflito, página 614. O mundo entrará em caos. As paixões humanas explodirão. O ódio, a violência e a injustiça tomarão conta das cidades. Será o tempo de angústia de Jacó, um período de prova sem precedentes. Jeremias 37 declara: porque aquele dia é grande, de modo que não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será salvo dela. Essa promessa revela que, embora a terra esteja mergulhada em trevas, os fiéis de Deus estarão sob sua proteção. Eles terão sido selados com o selo do Deus vivo e estarão seguros sob suas asas. Mas para os que rejeitaram a graça, restará apenas desespero. Ellen White descreve: os ímpios percebem o que perderam. A majestade do céu lhes foi oferecida e desprezaram. A voz mansa e suave do Espírito foi sufocada. Agora, suas orações não serão mais ouvidas. O grande conflito, página 615. O silêncio de Deus será ensurdecedor. A terra tremerá, o sol se obscurecerá, e os flagelos começarão a cair. E ouvi uma grande voz do templo, que dizia aos 7 anjos: ide e derramai sobre a terra as taças da ira de Deus. Apocalipse 16, 1. São os 7 últimos flagelos, juízos sem mistura de misericórdia. Cada um deles revela a justiça de Deus sobre os que rejeitaram seu amor. Nesse momento, os justos não terão mais intercessor, mas estarão protegidos pela graça já recebida. Ellen White diz: os justos viverão à vista de um Deus santo sem intercessor. Cada caso estará decidido para sempre, mas estarão seguros, pois seus pecados foram apagados e suas vidas estão escondidas com Cristo em Deus. O grande conflito, página 615. Você consegue sentir a seriedade disso? Hoje, enquanto há tempo, precisamos buscar essa purificação. Precisamos permitir que Cristo apague nossos pecados do registro celestial. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Atos 3:19. Escreva nos comentários: Senhor, apaga meus pecados enquanto ainda há tempo. Durante o fechamento do tempo de graça, o povo de Deus não saberá exatamente quando isso ocorrerá. Ellen White afirma: o povo de Deus não saberá o tempo em que o seu caso foi decidido no céu. Não será revelado quando a intercessão cessar. O grande conflito, página 490. Isso significa que precisamos viver cada dia como se fosse o último. O preparo não virá de um aviso audível, mas de uma vida diária de comunhão e obediência. Quando Cristo deixar o santuário, as palavras "está feito" não serão ouvidas na terra, mas seus efeitos serão imediatos. O Espírito de Deus, que agora atua restringindo o mal, retirará a sua influência, e o mundo mergulhará em anarquia. As leis humanas não conterão mais a corrupção, e Satanás conduzirá os homens à destruição. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mateus 24:12. Enquanto isso, os fiéis serão provados. A fé deles será levada ao limite. Serão perseguidos, caluniados e privados dos confortos da vida, mas permanecerão firmes. Ellen White escreve: os justos serão cercados de perigos, mas em sua angústia invocarão a Deus, e Ele os ouvirá. O grande conflito, página 630. Será o momento em que a fé será provada como o ouro no fogo. Esse período não será de medo, mas de confiança absoluta. Os selados de Deus terão aprendido a depender completamente dele. Mesmo sem sentir sua presença, confiarão em suas promessas. Ainda que ele me mate, nele esperarei.
Jó 13:15. Esse será o lema dos fiéis. Enquanto os flagelos caem, os ímpios perceberão que a misericórdia terminou. Buscarão consolo nas igrejas, mas encontrarão apenas desespero. Haverá choro e ranger de dentes. Homens poderosos, reis e ricos clamarão às rochas. Caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro. Apocalipse 6:16. Ellen White descreve: o terror se apoderará dos ímpios. Eles se lamentam. Passou a ceifa, findou o verão e nós não estamos salvos. Jeremias 8:20. As lágrimas derramadas nesse tempo não serão de arrependimento genuíno, mas de desespero. O coração não será transformado, apenas lamentará as consequências do pecado. O povo de Deus, por outro lado, será sustentado por promessas divinas. O anjo de Deus acampará ao redor dos que o temem. Nenhum dos flagelos os tocará. O salmista profetizou: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Salmo 91:7. Essa promessa será literalmente cumprida. Enquanto os ímpios amaldiçoam a Deus, os fiéis entoarão cânticos de confiança. A noite mais escura precederá o amanhecer da libertação. Ellen White escreve: durante a angústia, o povo de Deus parecerá abandonado, mas não será destruído. Suas orações serão ouvidas, pois sua fé não vacilará. O grande conflito, página 630. Nesse ponto, escreva nos comentários: minha fé permanecerá firme, mesmo quando o céu se calar. A diferença entre os selados e os ímpios será a comunhão. Os selados terão aprendido a andar com Deus em meio à escuridão. Eles terão experimentado o poder do Espírito Santo enquanto ainda havia tempo. Ellen White adverte: os que negligenciam a oração e a comunhão com Deus serão deixados sem defesa diante do inimigo. O grande conflito, página 622. Este é o tempo de buscar o Senhor com sinceridade. Este é o momento de abandonar o pecado oculto, perdoar, reconciliar-se e viver em santidade. Quando a porta se fechar, nenhuma força humana poderá abri-la. E quando se levantou o dono da casa e fechou a porta e começardes de fora a bater, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo vos disser: não vos conheço, de onde sois. Lucas 13:25.